Shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que faça a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Justificativa de ausência número 158 de 2024. Justifico a ausência do vereador José Paulo Ferrarese da reunião de comissões do dia 16 de setembro de 2024, conforme artigo 99, a linha C, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Comissão de Saúde e Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência, Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, Comissão de Obras, Transporte, Indústria, Comércio, Abastecimento, Meio Ambiente, Agricultura, Trabalho e Segurança Pública e a sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2024. Criciúma, 16 de setembro de 2024, Thaís Valim, assessora parlamentar. Justificativa de ausência número 156 de 2024. Justifico a ausência da vereadora Giovana Vito Mondardo, conforme artigo 99, a linha C da sessão. Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência, de 16 de setembro de 2024. Criciúma, 16 de setembro de 2024, Giovana Vito Mondardo, PCdoB. Justificativa de ausência número 152 de 2024. Justifico minha ausência na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras e Sessão Ordinária, todas do dia 16 de setembro de 2024, por motivos de saúde, com base no artigo 99, a linha B do Regimento Interno, juntando oportunamente o atestado médico assim que estiver disponível. Criciúma, 16 de setembro de 2024, Zairo José Casagrande, PDT. Sessão do dia 16 de setembro de 2024. Expediente. Indicações números 257 a 259, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Requerimentos números 377 e 378 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra a vereadora Giovana Vito Mondardo. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Só por causa disso. Mas se alguém tiver mais dúvida, tem que pedir, né? Boa tarde à mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, quem nos acompanha. Eu queria trazer aqui algumas situações, especialmente uma que a gente tratou rapidamente aqui com o prefeito em exercício, o prefeito Ricardo Fabres, duas, na verdade. A primeira trata sobre o CAPS 3 e a segunda sobre a sede da Câmara de Vereadores. Eu gosto de tratar muito esse tema com responsabilidade, ainda porque foi um tema que foi superada a polêmica em torno da construção de um espaço para a Câmara, de fato, né? Eu acho que isso vou falar no final, mas eu queria que a técnica pudesse colocar as fotos que enviei. A gente conversou agora há pouco com o prefeito sobre o aluguel do novo espaço do CAPS 3, que segue interditado pela Vigilância Sanitária Estadual por insalubridade. Esse espaço que foi interditado, que é o último espaço, na verdade, 24 horas em funcionamento no município de Criciúma, hoje funciona nesta sacada do CAPS 2. Esse é o espaço onde 7 profissionais precisam se revezar para atender e acolher alguns dos seus pacientes, porque... Vereador, Vossa Excelência tem um tempo do vereador Paulo da Farmácia. Obrigada, vereador. Importante esse momento. Vocês podem ver que é um espaço muitíssimo reduzido, onde mais de 300 pacientes eram atendidos aqui nessa sede, aqui no Cruzeiro do Sul, que foi interditada, ficou somente para esse lugar, que é uma sala dentro do CAPS 2, ou seja, atrapalhando já um serviço estabelecido, em funcionamento, e dando más condições para o trabalho desses profissionais e, mais ainda, para os pacientes que são atendidos nesse serviço, né?
O que foi informado agora há pouco é que, de fato, esse serviço, que já estava em trâmite de aluguel de um novo espaço, será transferido para a antiga sede da Casan. É um prédio de 4 andares, que tem elevador, é verdade, tem acessibilidade, mas são pacientes crônicos, pacientes muitos que vieram, inclusive, com o fechamento do antigo Hospital do Rio Maina, o Hospital Psiquiátrico do Rio Maina, então são pacientes com certa dependência, não vão utilizar o elevador sozinhos, e nós não temos profissionais suficientes para acompanhar em cada descida, cada partida, cada chegada. Eu queria manifestar isso publicamente, porque, assim como esse é um problema, já manifestaram que a cozinha desse espaço, né, do CAPS 3 será terceirizada. Quero manifestar publicamente que isso não irá funcionar, não vai funcionar. O CAPS 3 utiliza as cozinhas também como um espaço terapêutico, um espaço de grupos junto com os pacientes, e além de ser um prejuízo para o serviço e para os pacientes, é algo que a gente já viu acontecer em vários outros ambientes, e que essas cozinhas terceirizadas que precisam levar ou alimentação do almoço, o café, o lanche, enfim, não funciona muito bem, até porque a questão da própria refrigeração, você imagina, né? Abastecer diversas marmitas em cada ambiente, em cada lugar desses, né? Então, a gente já tem sinais de que não deve funcionar. E o segundo ponto é sobre a sede da Câmara de Vereadores. Eu quero manifestar publicamente que havia uma licitação aberta. A gente iria votar, há 2 semanas atrás, um projeto que mudava uma forma de financiamento, que inclusive o vereador Kaminski, na primeira conversa, já tinha apontado que isso poderia ser um problema, e de fato veio esse projeto, e era uma mudança, conforme o vereador tinha sugerido, era uma adequação, aliás. Ele veio o projeto, a gente entendeu que não era o momento, porque recebemos diversos apontamentos fundamentais para o bom funcionamento da nova sede, ou seja, não absorvia a demanda do conjunto do trabalho que se faz no administrativo, no TI e, inclusive, da própria comunicação, ou seja, tratar do nosso serviço direto com as pessoas, de se comunicar com as pessoas. E entendendo que esse projeto não poderia passar, nós não votamos, e entendi particularmente que a licitação não seria aberta e tudo mais. Na verdade, foi aberta, e na sexta-feira ela foi adiada por 1 mês, deve voltar a ser aberta ali no dia 22 de outubro, o que, na minha opinião, é um equívoco, um erro, porque ainda precisa-se estabelecer nesse projeto a incorporação das diversas demandas que todos os vereadores podem ter acesso no Legislasoft. Tem um dos documentos, inclusive, que já foi arquivado, o que considero um erro também, porque precisa ter resposta. Mas o conjunto desses projetos, desses apontamentos, inclui a possibilidade da Câmara funcionar, da gente mudar daqui para acolher mais pessoas, para que as pessoas possam fiscalizar o nosso trabalho, para que as pessoas possam acompanhar o trabalho dos vereadores, e que o que a gente faz aqui seja feito de maneira transparente, objetiva, falando com a comunidade, com a população, que a gente sabe que esse espaço não acolhe mais e não consegue receber a população de Criciúma, porque, não preciso dizer, a acessibilidade, é o local, enfim, já está superado. Câmaras de cidades muito menores aqui da região já têm sedes próprias há muito tempo. É hora de Criciúma ter sua sede própria, mas não vamos começar errado. Essa é a minha opinião. Queria dividir com os nobres colegas vereadores para que a gente pudesse discutir isso nos bastidores, entendendo que essa discussão ficou concentrada não somente na mesa diretora, mas em algumas figuras aqui da casa, prejudicou, inclusive, a gente entender como é que estava esse processo. Buscando informações, inclusive com o prefeito em exercício, Ricardo Fabres, é que venho acumulando essas informações e agora trago a público, porque a gente não conseguiu superar numa reunião que durou somente meia hora. E falei que se a gente não conseguisse conversar sobre isso, eu ia trazer a tribuna, e estou trazendo, porque acho que é importante que a população também saiba disso. Obrigada. Com a palavra, o vereador Zário José Casagrande, ausência justificada. Jair Augusto Alexandre, presidente, ausente. Vereador do PL, Juarez de Jesus. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial através das redes sociais. Só queria trazer uma fala em relação aos furtos de fios, que tem acontecido com muita frequência e que é lamentável. Uma situação que a gente percebe que só vai parar de acontecer quando a gente realmente fiscalizar os receptadores. Eu tinha criado uma lei
e protocolado nessa casa. Infelizmente, essa casa acabou vetando, né, foi para o executivo vetou, veio para cá, a gente acabou não derrubando o veto e perdemos a possibilidade de criar um relatório comercial, que eu achava que seria super importante para que a gente pudesse entender para onde é que vai. Dá um subsídio para quem vai fiscalizar, saber realmente de quem que aquele estabelecimento comprou aquela mercadoria. Infelizmente, nós negligenciamos naquele momento de não ter aprovado aquela lei, que era de extrema importância. Agora a gente fica se lamentando. Prejuízo na via rápida, em unidade de saúde, em vários locais, porque não tem como saber. Tu chega num ferro velho, tu não sabe de quem ele comprou, porque não tem um relatório comercial. Então, é lamentável. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, na hora de que a gente vota um projeto aqui nessa casa, a gente tem que votar com responsabilidade. Era isso, presidente. Com a palavra o vereador Manuel Rosengue, Vossa Excelência também tem 3 minutos e meio. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste, em especial ao Ângelo, ao Daniel Bittencourt e ao Gustavo, que fazem parte aí da Comissão de Políticas de Drogas, nos ajudando muito aí no processo de elaboração de uma política pública de álcool, drogas e saúde mental. Muito obrigado aí pela presença de todos e por quem nos assiste aí pelas redes sociais. Bem rapidamente, presidente, eu gostaria que fosse exibida ali uma imagem, essa lá do núcleo, né? Pois é, eu estou com um requerimento aqui, já venceu o prazo e até agora não tive as respostas. E a gente está vendo hoje aí uma ida do Conselho, né? Conselho de Saúde, até o núcleo e verificando bastante deficiências ali no Conselho, aliás, no núcleo, em termos de medicamentos, profissionais, que a gente vê também cada vez mais animais na rua, né? Enfim, eu acho que política animal em Criciúma precisa ser levado mais a sério, a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade nesse sentido, né? E, de forma mais técnica, realmente trabalhar essa questão no município. Uma outra situação que eu quero trazer também é com relação àquela fotografia do... Não está ali? Então, eu vou deixar para abordar amanhã, porque é importante mostrar a imagem. Até mandei ontem à noite. Deixa eu ver aqui se eu tenho... A princípio é isso, eu gostaria apenas de tratar dessa questão envolvendo o núcleo, pelo fato de eu não ter as respostas para que eu possa me orientar na cobrança, né, das ações, das políticas que estão aí no papel e que a gente não vê acontecer, e as reclamações chegando a todo instante. Então, vamos ver se essa semana, já passou o prazo, vamos ver se essa semana eu recebo as respostas para que a gente possa saber o que fazer. Quanto ao outro assunto, eu vou deixar para amanhã, então, presidente, que é bastante sério, envolve uma criança que há 3 anos está aguardando uma consulta pediátrica e a situação dele está muito complicada, dada esse atraso. Eu vou verificar, viu, o vereador Arleu? Eu vou trazer e vamos ver o que está acontecendo por conta desse atraso, desse atendimento. Obrigado. Com a palavra o vereador Nicola Martins, Vossa Excelência também dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Passado o momento de maior turbilhão, eu quero aqui, a gente evitou um pouquinho usar a tribuna, e agora eu quero falar um pouquinho com serenidade e racionalidade,
quero falar sobre duas situações. A primeira sobre responsabilidade e a segunda sobre irresponsabilidade. Em primeiro lugar, falar sobre a responsabilidade, como a Câmara foi responsável, assumiu a sua responsabilidade lá no ano passado, setembro, outubro, naquelas investigações que nós já iniciamos aqui na Câmara de Vereadores, envolvendo a Central. Houve quem disse que a Câmara foi omissa e não vejo dessa forma. Se tem uma coisa que a Câmara não foi, é omissa. A gente lembra muito bem o quanto a gente revelou aqui, pressionou aqui, as primeiras denúncias públicas que foram aqui na Câmara de Vereadores, as primeiras cobranças públicas também foram aqui na Câmara de Vereadores. Eu lembro que o secretário da Assistência Social ele veio aqui, chamou os vereadores de politiqueiros por estarem cumprindo seu papel, sentado aí nessa cadeira. O vereador Júlio Kaminski, na época, entregou a cartilha do vereador para ele, para mostrar a função do vereador. E se muitas vezes a Câmara foi chamada de puxadinho da casa, tenho certeza que não fomos, nesse caso, e cumprimos o nosso papel. Se não houve uma CPI, foi justamente porque em novembro de 2023 nós já víamos que isso não seria bom para a cidade, não seria salutar para a cidade. Então, nós cumprimos a nossa missão com responsabilidade. Em segundo lugar, falar sobre irresponsabilidade. Responsabilidade de quem acusa o nosso governador Jorginho Mello de interferência em investigação. É algo que passou por GAECO, afastou o vereador, prendeu mais de 15 pessoas, está no TJ e não tem lógica em falar em governador se metendo, presidente. E é importante, e aqui eu quero destacar, tantas ações que o governo do Estado e o nosso governador Jorginho Mello faz para o Criciúma. O governador Jorginho Mello, eu acredito que nos meus 35 anos de idade, eu nunca vi um governador tão presente na nossa cidade. Esteve sábado, vem amanhã, todos os vereadores convidados a acompanhar a agenda do governador amanhã, inclusive. Vai vir na próxima semana. O governador está sempre presente aqui, pelo menos todo mês ele vem aqui a Criciúma. Ele garantiu a contratualização do Hospital São José com o Estado, um contrato de quase 13 milhões de reais, além de já ter liberado mais de 20 milhões para obras e equipamentos para o nosso hospital. Acelerada para ficar no tempo. Ainda na saúde de Criciúma... Excelência, tem o tempo desse vereador aqui. Obrigado, vereador Obadias. Ainda na saúde de Criciúma, vale destacar que o Estado está passando para Criciúma 2,5 milhões de reais para ampliação da unidade de São Marcos, construção de unidade Porte 1 no Brasília, construção e aquisição de mobiliário para a unidade na linha Batista, compra de equipamentos, de medicamentos. Mas o que o governo ainda fez para o Criciúma? Porque recentemente o vereador Zairo veio aqui e disse que o governador Jorginho nada faz por Criciúma. Novo ponto de atendimento do Detran, que nós tanto cobramos aqui nessa casa, que precisava abrir mais cedo, e agora tem um novo ponto de atendimento lá no Criciúma Shopping. A retomada do anel viário, que está retomando agora, depois de muito debate em relação às terras da União. As reformas e ampliações de quadras em 8 escolas estaduais e no SEDUP, quase 60 milhões de reais. Na logística, é praticamente Criciúma, né? O nosso aeroporto de Jaguaruna, ele está sendo passado para iniciativa privada por meio de uma PPP, e vocês sabem o quanto eu defendo PPP e concessão bem feita. Ainda tem a retomada da SC 108, que amanhã o governador vai estar aqui também, uma obra que foi irresponsavelmente lançada pelo ex-governador e que o Jorginho matou no peito e está resolvendo a situação. É o governo do Jorginho Mello, e eu tenho muito orgulho de dizer que trabalhei alguns anos com o Jorginho Mello, corri o Estado ao lado dele, fui assessor dele, ingressei quando ainda era PR, tive a passagem pelo PSDB, inclusive numa conversa dele com o prefeito Salvaro, por isso que fui ao PSDB na época. E é importante a gente deixar isso muito claro, porque o governo do governador Jorginho Mello, com certeza, é um dos governos e um dos governadores mais presentes da história de Criciúma, da história de Santa Catarina, aqui em Criciúma. Está sempre muito presente na nossa cidade e é importante fazer a defesa do governo nesse momento. Obrigado, vereador Obadias, pelo seu tempo e obrigado aos vereadores também. Vereador Júlio César Kaminski dispensou a fala, com a palavra o vereador Miri, dispensou a fala, com a palavra o vereador Antônio Manuel.
Declina com a palavra o vereador Arleu da Silveira. Declina com a palavra a vereadora Giovana Benedetti. Declina com a palavra o vereador Márcio da Rosa da Luz. Declina com a palavra o vereador William Pacheco. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, desejando também boas-vindas mais uma vez a essa casa. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, componentes da mesa, vereadores, vereadoras e a todos que nos acompanham. Quero só dizer que é uma honra estar aqui novamente, assumindo meu papel de vereador e poder atender às necessidades de toda a população de Criciúma. Quero dizer que eu estarei aqui disponível para vocês, querendo ajudar no que for possível, o que vocês precisar, podem contar comigo. E esse vai ser o meu objetivo. Agradeço a confiança aí de todos, e é isso aí. Obrigado, vereador William. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. O Tita Belloli declina. Senhores vereadores, a Secretaria Municipal de Saúde, através da gerência dos instrumentos de gestão, apresentará em audiência pública o relatório quadrimestral de gestão, RDQA, dia 17/9/2024, amanhã, às 15 horas, neste plenário, Antônio Guglielmo Sobrinho. Então fica aí a convocação. Passando agora... Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Vereadora Giovana Benedetti, nossa secretária, solicito para que faça... Primeiro vamos confirmar o quórum, senhores vereadores. Depois, a vereadora com a palavra. Confirmado o quórum, vereadora Giovana Benedetti, nossa secretária, fazendo a leitura das matérias do grande expediente. Grande expediente. Requerimento número 377 de 2024. Autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, questionando o seguinte: considerando que alguns centros de educação infantil, CIs, têm como proteção grades que permitem que as crianças tenham contato com a área externa, como a calçada e pedestres que por ali circulam, questiona a possibilidade de isolar as áreas para que as crianças tenham maior proteção, impedindo o contato com estranhos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, que requerimento colocado em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 378 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há planejamento para que o município utilize a área de propriedade do município de número de cadastro 10.11.504 e inscrição imobiliária número 1.123.011 8.400.012.0, localizado na rua Dalmi Donato Velho, sem número, bairro Metropol. Havendo planejamento, informar qual é e qual o prazo para a realização. Não havendo, questiona-se se é possível destinar a área pública para o lazer da comunidade, como a instalação de campo ou praça com academia ao ar livre e parquinho infantil. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, requerimento colocado em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação número 257 de 2024, autor Paulo César de Souza Padilha. Limpeza e iluminação da escadaria da rua São Carlos, bairro Santa Catarina. Indicação número 258 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Recapeamento asfáltico em toda a extensão da Servidão José Ilson Colombo, bairro Comerciário. Indicação número 259 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Recapeamento asfáltico na Servidão João Luiz Laurindo, bairro Comerciário. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam
o registro de confirmação de presença. Não havendo projetos em pauta na ordem do dia, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão, amanhã, dia 17/9 de 2024, em horário regimental. Boa tarde a todos, boa noite a todos e até amanhã.